fazem? Eles pegam, eles estudam a mente desses criminosos. O criminoso lá, serial killer, ele tá lá preso, tá. Prisão perpétua, tá. Mas todo dia tem um especialista ali conversando com ele, estudando ele. Para quê? Para, a partir do estudo da mente desse psicopata, desse serial killer, eles identificarem outras... Porque, cara, a Suzane, a Elise, goleiro Bruno, maníaco do parque, todos os outros criminosos que tem, eles foram crianças, foram adolescentes. Eu ainda te digo mais, a Suzane... No caso desses 4 que você Frase forte essa, né? Frase forte, velho. falou aí, só um é um serial killer, né? Que é o maníaco do parque. Os outros Sim. cometeram um crime muito Sim, grande, que deu uma sim. merda muito grande. Sim. Mas são crimes... E com perversidade, né? Sim, com uma Mas são perversidade. crimes que chocaram mais do que... Chocaram bastante, porque por causa da chocaram bem natureza mais. da coisa. O maníaco do parque matou lá, sei lá, uns 5, eu acho, mas a Suzane matou 2 e chocou uma nação inteira muito mais Com certeza. do que foi muita... Mas isso precisa ser discutido, isso, sabe? A personalidade da pessoa que morreu. Porque não dá pra você estudar... E não é pra justificar. Não. É pra não. entender. Não é pra entender. É. É pra entender. Porque se tu justifica, Ó o Igor com medo de ser desmonetizado. meio que tu atribui um merecimento pra aquela pessoa. Tu quer achar uma causa. Ah, se tu não tivesse dado um tapa na tua filha, tu teria morrido. Não é essa, Não é essa a ideia. não é essa a ideia. Tu precisa entender aquele... Cara, os psicólogos, eles deixam muito isso assim, sabe? Que o maior público que eu tenho é advogado e psicólogo. Os psicólogos, assim, eles dizem, cara, a tua obra eu uso na sala de aula porque Vamos botar lá, mano. tu precisa entender o que leva... Sabe o que acontece? O crime, ele choca de uma maneira tão brutal que tu fica cego. Aí tu te enche de ódio por quem matou. E essa cegueira e esse ódio, ele te impede de estudar isso mais, sabe? De tu começar a raciocinar por que isso aconteceu, o que levou a fazer isso. E outra, o que se passa na cabeça de alguém que decide matar os pais. Mas você sabe que essa... Cara, é muito bacana o jeito que você coloca, porque é muito responsável e muito maduro, ao mesmo tempo que é muito abrangente. Eu participei em 2020, se eu não me engano foi 2020, de um episódio especial na... Puta, o Profissão Repórter, só que é da Record, eu não lembro qual é o equivalente. Reportagem Espetacular, Domingo Espetacular, alguma coisa assim. Acho que é quando é conexão... Tem na liga, tem na liga. Eu não vou lembrar o nome. E Cabrinho. foi... Isso, Era eu, a doutora Rosângela Monteiro, psicóloga forense, gabaritadíssima aí, mais de 30 anos na Salve, ativa. Elcio. Boa noite, o mano. doutor Essa de Queiroz, Tá bem, psiquiatra, Sim. que inclusive, se eu não me engano, trabalhou no Pedrinho. Acho que o Maníaco do Parque não. E a gente chegou em dado momento lá no episódio que caiu uma discussão sobre isso. Eu não sou psicólogo, então sempre que tem essa discussão, eu sempre jogo ela pro lado. Falo, olha, não sei o que eu posso dizer sobre, né? Quando entra, por exemplo, nessa questão. A gente deve tentar entender o que levou, né? Como o Ulisses estava falando, teve um evento de um dia, de um episódio, um tapa na cara, que foi um evento marcante. E o que alguns psicólogos defendem a ideia é que essa abordagem, você dá espaço, e lembra que eu só tô mano. falando Fiquei o feliz que de saber, eu velho. ouvi na discussão ali, né? Não Ô, foi um gente, dogma começou- de- Cancelar não, cara. Vai É lá. bom contextualizar, é bom contextualizar. Hoje a gente começou a ler o... Obrigado, meu bem. Começou a ler o livro do Elon Musk, velho. Se quiser ver depois lá, e tá disponível no canal aí. Porque depois de 2 drinks, eu já não sei nem se eu vou... entendeu? O que eu vou Tá vindo mandar mais aqui. um aí. E tá vindo mais um. O que eles dizem é o seguinte... Quando você dá uma abertura para essas pessoas, você pode correr o risco de ser manipulado por elas, como por exemplo a Suzane, que tem uma capacidade de persuasão muito grande. Então, na visão de alguns psicólogos que tratam dessa questão O forense, canal é foda, né, velho? eles realçam que assim, o próprio Pedrinho, que foi o que foi comentado no episódio, o Pedrinho vai lá e vem com aquele diálogo, muitas vezes, de uma espécie de justiceiro social. Um dia eu tava lá, meu primo deu um tapa na minha cara, e meu pai tinha sido demitido, eu fui lá e passei meu primo no moedor de cana. O cara que demitiu meu pai, humilhou meu pai, eu fui lá e matei o cara no facão. O cara que não sei o quê, bateu na minha noiva, eu fui lá e matei ele no dia do casamento dele. O que eles dizem sobre isso? Você está dando espaço para o cara falar, ao passo que aquilo é puro blá blá blá. Cara aqui, o cara aqui, Sabe, cara aqui, aquilo cara é o, vamos chamar de marketing digital. É o criar uma persona digital. Demorou, O Pedrinho mano. vai criar
a imagem do Justiceiro. Não li o da Elise, confesso que não li. Eu, inclusive, não vi a minissérie. Mas, de repente, talvez a Elise vai trazer uma persona social de... Eu fui a coitada que foi humilhada por um cara que tem as condições ali para ser chamado de um baita babaca. O que alguns psicólogos dizem, então, é que, assim, não é que não é interessante não dar espaço, não é que a gente não deveria ouvir. É que, cara, quando se trata Isso é complicado falar, e lembrando, eu não sou psicólogo, mas quando se trata de crimes perversos, a pessoa que possa se encaixar numa observação nossa subjetiva, se encaixe como, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, é muito difícil você ouvir o que a pessoa está falando, porque provavelmente... Sabe, vou dar um exemplo. Pro Charles Manson. Cara, puta, não gostei de sua camisa. Vou mandar matar... que ele não matava, né? Mas enfim, vou organizar para te matar. Cara, legal, você tá fazendo meu drink agora. Puta, mas você fez com a mão direita? Eu vou te matar. E aí na televisão... com a esquerda, trocou. E aí agora na televisão eu vou contar uma história de quando meu pai me deu um tapa na cara. Então assim, direita. ao mesmo tempo que eu concordo completamente com a ideia de que deve se pesquisar, porque a gente sabe pouquíssimo sobre a mente humana, com o que se tem de ciência hoje, pouquíssimo, eu fico meio assim, cara, que ponto que a gente não... Assim, como que a gente cria uma barreira para não ser manipulado? Sabe onde eu amadureci muito a ideia que eu tinha desses criminosos? Óbvio que eu não sou fã nem admirador de nenhum deles. Mas foi quando eu comecei a frequentar penitenciária. Porque Tô bem também, ô Elcio, graças a Deus, mano. Amanhã sextou, né? E é isso, mais uma semana aí. a penitenciária, ela é um E o canal acabou, velho? depósito de criminosos. Sim. Né? Principalmente quando tu mata membros da própria família, a família não te visita. Se tu matar teu pai e tua mãe, meu amigo, tu acaba... Não sobra ninguém. Só que com tem toda uma estrutura Não lá. tenho PS4, mano. Queria ter, mas não tenho. A Igreja Católica tem aquela pastoral É da hora? carcerária que ela dá suporte, ela vai lá, ela principalmente para os presos que estão abandonados lá. Tu olha lá, o cara cometeu o maior crime lá, matou, esquartejou, estuprou e tá lá recebendo afago da Igreja Católica. E esse trabalho existe há décadas e décadas e décadas. Essa pastoral tá lá. Peguei um cara Tu no lembra Hélio, mano, daquele posso parar abraço dele. que Só o tem esse Drauzio da Varela deu? Famoso. Né? Lembro, Então, polêmico demais. Tem um É. mais para ele. mas aquilo ali, por que é polêmico? Porque aquilo ali se tornou público, mas aquilo ali, cara, tem pessoas que vão pra lá pra... Tu sabe que eu visitava... Isso é um ponto. O pessoal Olha, pra tu não ter uma sabe como que é ideia, dentro de uma penitenciária, de fato. É muito eu mais comum visitava isso, uma né? presa... Eu visitava uma presa, não. Mano, eu ia falar isso, velho. O Flow nesse esquema sem o Monark com o co-host, casado com um cara com entrevistado, melhorou, né, velho? Subiu bastante o nível, né? Eu encontrava uma presa de Tremembé, uma presa X, pra me contar sobre a Suzane. Essa mulher nem tá no livro. Ela me dava histórias, eu não pus a história dela porque ela não quis. Daí, eu já estava há uns 6 meses encontrando essa mulher fora da cadeia, na saidinha. Aí ela cometeu uma infração, eu acho que ela chegou atrasado, chegava atrasada de forma recorrente. Ela Cabecinha, perdeu o regime semiaberto, voltou pro fechado. Fechou. Aí não encontrei, mas a mulher me contaram. Ela foi voltou pro fechado. Aí, 2 semanas depois, eu recebi uma carta dessa mulher lá em casa. Lá na minha casa, eu recebi uma carta dela. E ela tinha seu endereço? Não, aí vários tinham já, porque quando eu já tinha pedido Nossa, pra... isso é doido. É doido, né? Mas, enfim, quando eu visitava, eu fiz umas entrevistas Não vi, dentro Elcio. da cadeia com presos que estavam no regime fechado. E para você entrevistar dentro é um processo burocrático que dura, às vezes, 2 meses. Tu pede pro advogado, o advogado diz que o preso quer, tu leva o documento do advogado para a justiça, para juiz autorizar a tua entrada lá, ela pede o ministério por dar um parecer, ele dá o parecer, ela autoriza e joga o abacaxi para a administração penitenciária dizer se tem estrutura para te receber lá ou não. Só que quando você faz isso, vai pro processo de execução penal do preso, que eles têm acesso.
E aí lá tem o teu endereço. Lá tu tem que seu dar, registro. tem cópia da identidade, tem tudo, a, Nossa, a, que o perigo. comprovante de residência, que tu quer saber se você é você mesmo, né? Tu vai Que perigo, preso cara. lá. Aí o preso ele virou moeda de troca. Aí eu queria tanto falar com o Ulisses, olha, eu tenho o endereço daí. Se tu me der 3 cigarros, eu te passo aqui. Entendi. Meu Cara, pai. aí comecei a receber cartas de preso. Agora, posso te falar uma coisa? Preso escreve bem pra caralho, viu? É. É porque eles passam. Tem um programa que. Eu esqueci o nome do programa, mas enfim, quanto mais livros eles leem dentro da penitenciária, eles vão abatendo a pena. Eu não vou lembrar agora, no livro da Suzane tem, mas se eu não me engano, é 3 livros, é um dia de pena abatida. Então o que eles fazem? Estão lá. Lê pra caralho. Lê pra caralho. Tem uma biblioteca dentro da cadeia, estão lá com a vida ociosa, começa a ler. E lá não é qualquer livro, tem que ler clássicos e fazer resenha. Não é, olha, eu li esse aqui, legal. não. Isso faz é a da resenha. hora, hein, velho? E vinha aquelas caligrafias, Pô, isso é da hora, mano. Isso é da hora, velho. sabe, bem... Parecia da época que a gente ficava lá fazendo... Caderninho de escola. Que a professora mandava a gente fazer a letra redondinha, bem com Aham. aquela letra redonda. E com uma coisa que é muito difícil, eu conheço gente que tem curso superior e não consegue se expressar de maneira clara, sabe? De maneira clara, assim, com os parágrafos tudo do mesmo tamanho. E aí essa presa me mandou uma carta. Já- Essa Já tá o corte lá, já, mano. Tá no canal aí. A leitura do capítulo 1 inteiro. que voltou pro regime fechado, pedindo para eu visitar ela. Que ela dizia, olha, eu não recebo visita de ninguém. Tu podia vir me visitar? Que a gente aproveita a conversa, eu fico te contando as coisas. Eu queria que tu ficasse comigo no pátio no domingo. Como eu já tinha lá meu cadastro, tava lá, fui lá, visitei ela umas 2 ou 3 vezes, que daqui a pouco ela arrumou uma namorada lá dentro. Falei, ainda bem que... Mas o que eu aprendi no meu trabalho na penitenciária é não ficar muito julgando o que a pessoa fez, que é esse choque. Porque ali, primeiro, todo mundo é criminoso. Aham. Né? Matou o pai, matou a mãe. Em Tremembé é a nata do crime. Se tu matar com 3 tiros, tu vai pro Pinheirão. Se tu matar com 70, esfaquear, tu vai pra Tremembé. Ou seja, tem que ser o crime de natureza bem grave. Então aí, como eles me ajudam pra caralho, me ajudaram muito, assim, muito. O livro da Suzane, tipo, tem muita colaboração, o ambiente, como funciona o dia a dia, as intrigas, as fofocas, sabe, que tem dentro da cadeia, quem tá na ala de casal, quem tá separou, quem tá pegando quem. Que é isso que dá um molho pro livro, são elas que me contam. E como é que eu vou pegar essa ajuda delas e ainda ficar julgando? Nossa, essa aí, imagina, se tu matou tua mãe, eu não quero tua ajuda, não. Vem aqui, você que não. só roubou uma galinha ali do quintal. Não, tu não tem esse julgamento. Entendi. Eu aprendi muito isso no dia a dia. Eu cheguei lá, como todo mundo, chocado, ficava conversando com uma mulher lá. Cagaço, cheio de medo. Eu já fui lá escolado que não precisa tu ter medo, porque quem atenta contra a vida da própria família, de membros da própria família, não sai. Tu tem que ter medo do motoqueiro que vai roubar teu celular. Isso tem que ter medo, que é bandido profissional, traficante, assaltante de banco. Mas o cara que Não matou tá a aparecendo? namorada, tu não tem risco nenhum. Tu tem que ter uma relação com ele pra ele. Entendi. Tem que ter medo da tua esposa. por Sério? exemplo. Entendi. Só para pontuar também, eu concordo completamente com a Mariana. ideia que o Ulisses Deixa apresentou eu ver. também. O que eu estava falando também, que os psicólogos colocam, é essa relação e isso também é muito polêmico. Você falar, beleza, daqui para frente o que a gente faz em relação à sociedade, em relação ao sistema legal. Entrou 2 Tetris. E aí que eu acho que pode um dia entrar tenta uma já. problemática em... Cara, é que é complicado, porque assim, é uma opinião que eu tenho, mas Falaço. a própria opinião não é fechada, mas uma problemática em... Tá, eu vou ouvir essa Acho que tem que caber em pessoa, cima. até que ponto eu posso me tornar manipulado Tetris, dela? aliás. Por quê? Só para contextualizar. O que a maioria Na dos caverna, psicólogos voltou. forenses que eu conversei, que eu conheci, que eu trabalhei, eles colocam um ponto assim, ponto pacífico falando do Pedrinho, falando do Maníaco do Parque, que são praticaram crimes em série, crimes perversos, podem ser ali observados como pessoas Plantou que bem têm lá. traços antissociais. Como que você coloca de volta essa pessoa? O que você faz daqui para frente? Pois O problema né? Como não que é... você socializa esse cara. A questão não seria assim,
Eu não vou falar com essa pessoa porque ela matou a mãe e o pai dela. Não seria essa. Seria, eu conversei, tarará, ok, show. Daqui pra frente, em relação ao que tange a sociedade, em relação ao que a gente pode fazer de forma legal. O que esses psicólogos deixam claro pra mim, e eu tô trazendo o discurso deles mais pra gente poder conversar mesmo, é que não há o que ser feito. É tipo, cara, eu já ouvi psicólogos, plural, assim, renomados aí na mídia, em conversas pessoais, falando, olha, Pedrinho, se um dia ele topar com o dedinho na cama e a pessoa tiver uma pessoa em cima da cama fazendo peso na cama, ele vai virar. Ele pode, Mas, na verdade. mas os psicólogos que analisam a Suzane, eles dizem que há uma possibilidade dela voltar a cometer crime. Depende muito da demanda que ela tiver e de uma expressão que eles usam, que é a pressão do meio ambiente. Assim, a se ela tiver uma criminológica, ambiente criminológico. Então, agora, eu queria só também deixar claro o seguinte, eu só tenho contato com essas pessoas porque é o meu trabalho, mas sei lá, se eu fosse... Sim. É que assim, eu trouxe esse tema porque é um tema que eu sei que vai render corte, a galera vai querer ver o que traz um psicólogo. Se eu tivesse um moço, eu fosse, sei lá, músico, eu não ia ter contato com um preso e... Como a maioria das pessoas. Então, enfim, cara, eu tive uma chefe, a Thaís Oyama, ela trabalha no UOL agora, na Veja. Ela me falou uma coisa que me marcou muito. Eu fiz uma matéria, eu não lembro qual era agora, o crime que eu estava escrevendo. Aí eu escrevi um negócio lá, ela me chamou lá na sala dela e ela disse assim, Ulisses, que eu escrevia muito matéria na Veja, eu fazia crime, mas fazia política, fazia lava-jato. Onde estavam os criminosos de colarinho branco. Que eu ia falar, mas tu fazia uns crimes sinistros e ia lava-jato. Ia lava-jato. Você é muito corajoso. Porque vai naquele guarda-chuva investigação. Tá. Então eu ia para Curitiba, entrevistava os criminosos de lava-jato, o Eduardo Cunha, o Marcelo Odebrecht. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Juízes também? Como é que você tá? Juízes, procuradores, vai cobrir lá. Tá. Curitiba eu tava lá. E quando tinha um crime de repercussão, Roger Abdelmaci, a Suzane, Elise. E fora uns que não eram personagens conhecidos, mas como dava muita audiência para a revista, naquela época áurea da revista, eu viajava o Brasil inteiro. Eu lembro que eu fui lá no Mato Grosso fazer um crime de uma mulher que o namorado matou ela com umas marteladas dentro do motel. Como a história era... Estava lá fazendo. Nossa. Aí eu fiz uma materinha lá, qualquer de um crime e tal, eu usei um termo lá que eu não lembro agora, uma expressão ou o tratamento que eu dei lá. A Thaís me chamou lá na sala dela e falou, Ulisses, olha só, você tem que ser respeitoso com o bandido de colarinho branco, porque no bandido de colarinho branco tu vê que ninguém chama de bandido, né? É o acusado, é o réu, mas aí quando é um lá na quebrada, é o humilhante, é o bandido. Bandido, o assassino, o ladrão, o assaltante. Então, ela queria que eu desse esse tratamento. Ela, na verdade, assim, ela queria que eu fosse respeitoso. Não é porque a pessoa cometeu um crime que isso abre um precedente para você ser desrespeitoso. Concordo completamente, cara. Então, isso assim, eu levei muito isso para esse meu trabalho em Tremembé. A pessoa, ela cometeu o crime... Porque, cara, eu acho que se você não estiver lá sentado no júri, na hora que aquela pessoa está sendo julgada, tu pode omitir a tua opinião, mas aí tu acho que tu já não tem esse direito de... Porque a gente segue regras, não é? Tem gente que acha que a Suzane tem que morrer apodrecer na cadeia. Beleza, então por que tu não sai atrás Fazendo live, meu PC tá crashando, de um político na hora de votar que tem lá como promessa instituir a prisão perpétua no Brasil? Que é assim que se muda. Não é você indo lá para a rede social, queima no mármore do inferno, apodrece, não é assim que se muda. Você se muda, o Código Penal... Então, eu vi ele falando isso, mas foi um júri? Ele falou que foi um júri ou foi a ONU mesmo? O Código de Execução Penal... É real? É a posição da ONU mesmo? Políticos que estão lá no Congresso. Então, é nessa hora que estão lá falando de modificar o Código Penal, é que tu tem que agir, vai lá, faz... assinatura, assina lá, que ele faz aqueles baixo-assinado lá e manda para lá para mudar. Se a galera tivesse essa mentalidade, seria muito melhor e muito mais saudável a relação na internet, né, cara? Mas, infelizmente, é assim... eu vou no Twitter aqui, vou fazer uma thread. Vou xingar muito no Twitter. Vou dar uma exposed aqui da Suzane von Richthofen, uma exposed da Suzane. Como se nada tivesse alguma coisa para dar exposed. Cara, eu tenho Twitter, eu acho muito tóxico o Twitter. É ridículo o Twitter, é a maior latrina da internet. Elon Musk, desliga um diazinho só.
Mas É eu foda, o não, Twitter é foda. Não, é muito... É o Twitter e agora o TikTok, né? Nossa. É. eu já Ô, Liz, não deixa eu tenho. te perguntar uma parada aqui, paralela a toda essa história da Suzane. Tu chegou a pesquisar sobre o irmão dela, acho que é Andreas, o nome Sim. dele? Cara, esse cara Eu definhou, hein? optei... Esse cara foi pro espaço, né, cara? Não. Teve uma fake news aí de que ele tava na Cracolândia, aquilo nunca existiu. Não, o livro, inclusive, explica Eu isso. li uma matéria ano passado dizendo que ele tava meio no mundo da lua. Não vi nada sobre Cracolândia, não. Mas Eu vi que ele tinha terminado os estudos e estava pleiteando uma bolsa fora do Brasil. Ele ganhou essa bolsa, mas Ganhou. eu não sei se ele foi. Porque também, eu te confesso o seguinte, depois que eu dou o ponto final no livro, eu deixo essas pessoas pra lá, não fico pesquisando, Aham. fico atrás, eu corto relação com todo mundo. Eu tava até no grupo do WhatsApp do semi-aberto, do masculino lá de Tremembé, eu saí no grupo na hora. Nada a ver, né? Saí, tipo, acabou o trabalho, eu não fico. Aí eu começo a tá cheio acompanhar. demais, mano. Porque imagina, eu tava lá nesse universo Suzane, aí depois fui pra Daí. Se eu ainda ficar atrás fudeu. do que aconteceu depois, aí o negócio. Mas na época que tu tava escrevendo sobre a Suzane, o que que Tem. como é que- como é que Eu optei, porque na minha